Pessoal, o presidente Lula antecipou para hoje uma viagem para Manaus que estava prevista para amanhã. Os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e também da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio, devem acompanhar o presidente em tratativas sobre a seca ali na região amazônica. Vou conversar um pouco com a André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente agora. Fala aí, Anelli, o que está previsto para esse passeio do presidente com os ministros? Pois é, Evandro, o presidente da República, o presidente Lula, continua aqui no Palácio do Planalto, despachando, cumprindo normalmente a agenda prevista para essa segunda-feira. E logo mais, às 6 da tarde, o último compromisso oficial é, de fato, então, esse deslocamento aqui de Brasília até Manaus, na capital do Amazonas. A partir de amanhã, então, na região, o presidente Lula, juntamente com os ministros que você citou agora há pouco, né, Evandro, vai ter ali uma série de compromissos no sentido de entender, compreender e também ter todo um panorama de forma generalizado das queimadas e principalmente da seca intensa que o estado vive. A gente relembra aqui que 62 municípios, todos os municípios do estado do Amazonas, estão nesse momento em situação de emergência, de calamidade por conta da seca severa e que acaba impossibilitando abastecimento de água, principalmente para comunidades ribeirinhas, e até mesmo dificulta o transporte entre os municípios, uma vez que alguns desses 62 municípios só têm ali como meio de transporte o fluvial, né, por meio das hidrovias. Então, o presidente Lula vai entender e vai ver de perto toda essa situação que já foi analisada em loco nos últimos dias pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que antecipou para o presidente Lula a situação. Até por conta dessa situação já antecipada ao presidente da República, Lula deve anunciar amanhã, no final da tarde, crédito extraordinário para as prefeituras e também para as comunidades que foram abaladas por essa seca intensa e também pelas queimadas e, além disso, deve anunciar também um pacote de medidas de combate às chamas ali na região. Portanto, o presidente Lula daqui a pouco se desloca daqui do Palácio do Planalto, vai até o Amazonas acompanhado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do ministro Rui Costa da Casa Civil. Evandro. Oi, André Anelli, falando um pouquinho sobre a ministra Marina Silva, estão sendo votados requerimentos aí em Brasília para convocá-la, né? Principalmente ali na Comissão de Agricultura e Pecuária, justamente para tratar dos incêndios. Esses requerimentos, eles devem passar? A expectativa é que sim, viu, Evandro? Um desses requerimentos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados foi pedido pelo deputado federal Evair de Mello, que quer que a ministra Marina Silva acabe prestando esclarecimentos em relação a esse aumento das queimadas em todo o país. E um outro requerimento que também vai ser analisado essa semana no Congresso Nacional é do deputado federal Rodolfo Nogueira, que acaba pedindo esclarecimentos à ministra a respeito das pendências que o IBAMA tem na análise de moléculas. A grosso modo, é a análise daqueles defensivos que ficam muitas vezes parados, aguardando ali a aprovação e que muitas vezes podem ser mais eficientes e menos maléficos ao meio ambiente, assim, beneficiando não só o agronegócio, mas também o próprio meio ambiente com esses defensivos novos. É uma reclamação antiga do agronegócio, você sabe bem, né, Evandro, que existe uma fila que fica ali toda concentrada, não só no IBAMA, mas também na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a responsável pela aprovação dessas novas moléculas. E então, um dos requerimentos, que é no caso do deputado federal Rodolfo Nogueira, é justamente pedir para que a ministra se manifeste a respeito dessa falta de celeridade por parte dos órgãos competentes em acabar aprovando novas moléculas para o agronegócio. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Eu quero conversar sobre isso com os nossos analistas, porque a gente está falando de um tema muito delicado para este governo, que é o tema ambiental, justamente por conta das propostas que foram feitas e da situação que o país enfrenta agora com o aumento no número de queimadas, de destruição de biomas e também da seca na região norte do país, que leva então o presidente da República e seus ministros a visitarem aquela região. Há uma cobrança maior exatamente porque esse governo fez críticas aos projetos anteriores e agora também precisaria entregar mais, hein, Nelsinho?
Sim, Evandro. Essa questão do meio ambiente era uma questão muito cara. A campanha do presidente Lula durante o processo eleitoral era um objeto de crítica à gestão anterior, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em relação também à gestão do Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente, e veio com a Marina Silva em uma composição para o que eles chamaram de Frente Ampla pela Democracia, justamente para falar que a partir de uma nova gestão tudo estaria resolvido, porque teríamos uma gestão voltada ao meio ambiente, e os números de queimadas em específico são assustadores, inclusive na comparação ao famigerado governo anterior, tão criticado. Então a gente tem aí uma questão que chama atenção. Se era uma prioridade, por que é que a gente não tem os resultados esperados? Se era uma questão de campanha, por que é que a gente não tem uma melhora nos índices de queimadas, principalmente? Não só do desmatamento, esses números que melhoraram, sim, mas e das queimadas? Porque se agora a culpa é das questões meteorológicas, talvez no passado também fosse. Porque se agora é uma questão de seca, talvez no passado também fosse. Porque se no passado era uma questão de gestão, talvez agora também seja. Então, de fato, há explicações a serem dadas pelo governo, pelo seu Ministério do Meio Ambiente, aos representantes do povo que estão no Congresso Nacional e que fazem, sim, o seu papel de fiscalização e de cobrança do governo federal em relação a essa pauta que é tão importante para todos os brasileiros, a pauta do meio ambiente. Alan Gani, a gente está falando de alguns desafios, porque são as queimadas que se intensificaram aqui na região sudeste e também centro-oeste do país. Nós estamos falando de desmatamento no Pantanal, nós estamos falando de desmatamento e seca no norte do país e, principalmente, de previsões que não são muito favoráveis agora para os próximos meses, né? Porque havia ali a possibilidade da chegada de um Laninha, né? E aí os meteorologistas estavam avaliando a intensidade que ele teria, porque o Laninha ele traz chuva para algumas regiões e isso seria importante agora nesse momento. Mas ainda há muita incerteza sobre a força que ele virá. Pode não ser aquilo que se necessitaria para esse momento de seca aqui no país. Então, a gente está contando com meses que possam piorar ainda mais a situação, também com uma preocupação sobre possibilidade de crise hídrica, embora o governo não tenha falado diretamente sobre isso por enquanto. Quais são as manifestações que agora a ministra do Meio Ambiente precisa fazer para que a população entenda que existe um projeto e que esse projeto estaria sendo colocado em prática? Precisa tomar uma ação concreta. Não adianta aquele discurso do meio ambiente, aquele discurso que beira um filosófico hermético, né? Umas palavras bonitas, aí espreme, não sai nada, né? Aquela coisa meio messiânica. E não, precisa de ação concreta. Principalmente este governo, como o Nelsinho bem colocou aqui, tem telhado de vidro. Porque no passado, e eu bato muito nessa tecla, que é a hipocrisia. No passado, tudo era culpa de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Toda a questão do meio ambiente se colocava na conta dele imediatamente. Já vinha todo o meio político ali, o meio midiático, os ativistas de sempre, né? Colocando na conta do governo federal, do governo anterior. Quando a gente sabe que, de fato, o clima é sujeito a N variáveis complexas. E aí, é lógico que neste governo, exclusivamente, a culpa não é deste governo. Tem fatores circunstanciais climáticos. Mas é claro também que o governo tem a sua responsabilidade. Não adianta ficar num discurso com palavras muito vagas, abstratas, bonitas. Temos que combater o aquecimento global. Isso não vai resolver o problema de uma maneira concreta. Precisa de ação. Precisa de alguém mais pragmático. Caso contrário, vai ficar uma marca neste governo de que foi um governo eleito com uma preocupação ambiental, mas que tem recordes de queimadas, que tem problemas de desmatamento, e vamos torcer para não ter uma crise hídrica, que é algo muito ruim para a população, né? Você tem efeitos, inclusive, em crescimento econômico, dado que a nossa matriz energética ela é muito ligada ao recurso hídrico. Fala, Gustavo Segré. O ministro dos Direitos Humanos não respeitava os direitos das mulheres. O ministra Marina Silva joga a culpa no clima e nos criminosos.
Mas como muito bem falaram meus colegas anteriormente, é muito fácil jogar a culpa no outro. Eu lembro de gasolina acima de R$5, é motivo para 2 pedidos de impeachment. A questão de ninguém cuida os Yanomamis, e agora tem mais mortes de Yanomamis que no governo anterior. No governo do Jair Bolsonaro, uma vez por semana, o Supremo Tribunal Federal dava uma intimação em 48 horas para que o presidente explicasse alguma coisa. Agora, com as queimadas, deram 10 dias. Inclusive, prorrogaram uma data porque não tinha nada para ser entregue. E aí você vê como observam que a narrativa vai diluindo e vai desarmando. Eu aproveito, Evandro, para mencionar uma questão. Está saindo, nesse final de semana passado, um vídeo meu em que falo da economia brasileira. E tem militantes da esquerda que mencionaram, olha, para saber como que está indo bem a economia brasileira, tem que colocar jornal argentino. Só que esse vídeo meu era do Jair Bolsonaro, na época do Jair Bolsonaro, que comparava como tinha melhorado da pandemia, inclusive depois. E não era um elogio a Jair Bolsonaro, mostrava os dados. Só que como não tem dados aqui, então pega um vídeo antigo para mencionar as conquistas desse governo. Mas nem tiveram em conta que era um vídeo de 2022. Isso prova que quando é o fato de criticar, dá para criticar sempre o outro. Mas quando a coisa aperta nesse governo, a situação é jogar culpa no clima ou jogar culpa nos criminosos. Ações mesmos? Nenhuma. Zé Maria Trindade, qual que é o teu ponto de vista e principalmente sua análise sobre a maneira como essas comissões, ou principalmente a Comissão de Agricultura e Pecuária, vá questionar a ministra Marina Silva? Me ouviu, Zé? O Zé está me ouvindo? Ah, tá. Desculpa, houve uma interrupção na comunicação aqui. Você pode repetir, por favor? Não, Zé, eu quero saber de você qual que é a tua análise sobre esses posicionamentos que precisam ser dados ou precisariam ser pela ministra do Meio Ambiente, e principalmente de que maneira que a Comissão da Agricultura e Pecuária vai receber e questionar a ministra agora. Sim. Olha, a fumaça invadiu aqui o Planalto Central do país. Foi a primeira vez em que fez uma demonstração de que o problema é sério. Sem nenhuma cerimônia, chegou na Praça dos Três Poderes, né, pegou os monumentos, fuligem, a cúpula ali do Congresso Nacional, e isso levou as narinas dos poderosos aqui a tomar providências de forma muito mais rápida. Houve cobranças, inclusive na esplanada, de vários ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tinha que estar orientando a população. 60% do território brasileiro está coberto de fumaça. Então, o Ministério da Saúde tinha que vir a público e dizer, olha, pessoal, faça isso, fala aqui, faça aquilo, né? O ministro da Saúde tem que dar esta orientação. Por outro lado, também, outros ministérios tinham exatamente que falar algo sobre a interferência da fuligem e da fumaça na vida das pessoas. Mas o presidente Lula não deu tanta importância, assim, ao processo, como deu nos governos anteriores e até durante a campanha eleitoral. A situação é grave demais. Não vou analisar aqui se é culpa disso, se é culpa daquilo, é grave demais. E a ministra Marina Silva errou muito, no início, logo de saída, dizer que estavam colocando fogo no Brasil para se vingar do governo. Não conseguiu comprovar isso e aí a tese ficou no ar. Se houve alguém que incendiou de forma intencional, que ele seja punido. Até agora não se comprovou aquela história de que havia uma concertação, um abril vermelho, por exemplo, uma concertação nacional para colocar fogo no Brasil. Este é um assunto muito caro. E na comissão haverá, sim, cobrança da ministra Marina Silva sobre reação do governo, sobre reação do IBAMA, sobre as reações que eles prometiam para evitar exatamente a queimada. E mais, esse assunto é, de longe, a partir de um tempo um tempo atrás, um assunto sério e não é para pode crer, não é para ecochato, não é nada disso. Isto é um ativo em se tratando de país como o Brasil, que produz alimentos, né? Alguns produtos brasileiros estão sendo preteridos nas prateleiras exatamente por discursos lá atrás de que o Brasil estava colocando fogo na floresta, matando os nossos leões e as nossas girafas para plantar soja. Houve esse discurso
lá, né, atrás. E aí o que acontece? Chega o novo governo e não dá a importância que merecia. Ninguém, está comprovado, ninguém poderia reter uma força assim, mas pelo menos dá uma atenção maior a um problemão. A fumaça chegou aqui.